Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria pedir uma licença para os irmãos, para que antes da gente começar nosso estudo de hoje, nós pudéssemos fazer uma oração. Nós, como pastores, nós enfrentamos uma grande responsabilidade, que é de cuidar e apacentar o rebanho. E, em vias de regra, um pastor sempre sente a dor da sua ovelha. E quando ela sofre, o pastor também sofre. Quando ela sente dor, o pastor também sente dor. E eu estou me referindo a verdadeiros pastores, pastores sérios, né, que se dedicam e se doam à obra do Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos da nossa igreja que têm sofrido, que têm passado por dificuldades. E são lutas, são momentos muito difíceis. E tive a oportunidade de conversar com o Maquil hoje. E conversei com a Wanda sobre os céus. E são momentos assim, irmãos, que se nós como igreja não nos prestarmos a orar e interceder e unir a nossa fé diante do Senhor para buscar a Ele, não há outra razão para nós vivermos em comunhão, em unidade. A Bíblia trata a igreja como corpo é justamente porque a dor que um membro do corpo sente, todo o corpo deve também sentir, deve refletir sobre todo o corpo, ainda que seja um membro pequeno. Pode ser o dedinho do seu pé. Eu tenho certeza que se você bater ele, você vai sentir a dor, e que não é pouca, né? Não é pequena. Então, antes de nós começarmos esse estudo, eu vou fazer uma oração, e eu farei essa oração de joelhos. Se você quiser e puder, no seu lugar também se ajoelhar, eu gostaria de convidar você a se unir a mim nesse momento, para que nós pudéssemos clamar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão sofrendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, nesse momento, Pai, estamos na presença do Senhor, em uma atitude de reverência, de humildade, de completa humilhação, na verdade, onde nós nos prostramos diante do Senhor, meu Deus, reconhecendo que em nós mesmos não há forças, não há poder, não há, ó Deus, em muitos momentos, em muitas circunstâncias da nossa vida, ó Pai, não conseguimos encontrar sequer uma saída. E por sentirmos tão pequenos e indefesos, nós corremos para a presença do Senhor, meu Pai, onde o Senhor e somente o Senhor é refúgio, é fortaleza e é um socorro bem presente na hora da necessidade. É por isso, Pai, que nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor agora. Nós como igreja, nós como teu povo, tua noiva, nos, ó Deus, compadecemos nas lutas e nas necessidades dos nossos irmãos e sentimos a dor e a tristeza, a angústia que os nossos irmãos sentem, ó Pai, por enfrentarem adversidades, provações, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós queremos nessa noite, como igreja, nos unirmos como um corpo, como uma família só, ó Deus. Uma família que não diz respeito à carne, ao sangue, ó Deus, mas uma família que é ligada por um só Espírito. E nós, ó Deus, nos achegamos ao Senhor nesta noite e suplicamos, ó Pai, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo. Tem compaixão, ó Deus, da vida, ó Deus, dos pais, mães, os filhos, ó Deus, maridos, esposas, todos, ó Deus, que têm passado por tempos de angústia, de sofrimento, de dor, de desespero, de inquietação, ó Deus. Pai Santo, só o Senhor
pode prover em seus corações a paz que excede todo o entendimento humano. E essa paz, ó Deus, possa guardar os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor estenda as suas mãos, Pai, sobre a vida do Caio, aonde ele estiver agora, ó meu Deus, manifeste o teu poder e a sua glória, ó Deus, nós te suplicamos e rogamos, ó Deus, seja sobre a vida desta criança, meu Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure a sua saúde. Nós clamamos ao Senhor, meu Pai, porque nós não temos poder algum sobre as enfermidades, nós não temos poder algum diante dos desafios, das adversidades, ó Deus. Por isso, Pai, nós suplicamos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, que não há limites para o poder do Senhor agir no nosso meio. É por isso, Pai, que nós nos lançamos ao Senhor, meu Pai, aos teus pés e rogamos, tem misericórdia, meu Pai. Cuida da vida do Maquil e da Aline, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja sobre a vida dos céus também, ó Deus. São tantas tristezas e angústias que essa família já tem passado, ó Pai, nos últimos tempos. Nós suplicamos que o Senhor sustente a vida desses irmãos, ó Pai, e os fortaleça. Que o Senhor, meu Deus, conceda a tua graça sobre a vida do teu filho, meu Deus. Esteja também trazendo tranquilidade e paz ao coração da Wanda, do Michel. Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos todos os nossos irmãos, ó Pai. Todos que aqui puderam expressar, ó Deus, suas preocupações, ó Deus, sobre a vida de entes queridos, familiares, todos, ó Deus, que de alguma maneira, ó Pai, têm andado preocupado, ansioso. Nós entregamos tudo em suas mãos, Pai, e confiamos em Ti. A nossa fé, a nossa esperança está depositada no Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Tu és a nossa torre segura, Pai. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Senhor é o nosso verdadeiro pastor, o supremo pastor, e é o Senhor quem cuida. O Senhor, Pai, é quem zela pelas nossas vidas, e a nossa vida, Pai, está segura em suas mãos. O desejo do nosso coração, Pai, é sempre viver uma vida, ó Pai, que reflita a glória do Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que não é somente dos momentos bons que a nossa vida é feita. Por isso, ó Pai, em meio a todas essas lutas que nós e os nossos irmãos têm enfrentado, queremos, ainda que vivamos em tempos difíceis, continuar sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor sempre será digno de ser adorado, sempre será digno de ser exaltado e louvado. É no nome precioso de Jesus que nós entregamos a Ti esta oração. Amém. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Esse é o nosso último estudo em que nós abordaremos uma seita especificamente, como fizemos com os estudos anteriores. Nós já estudamos sobre os adventistas do sétimo dia, sobre os testemunhas de Jeová, sobre os mormons. Hoje nós vamos falar sobre a congregação cristã no Brasil. Uma denominação que talvez de todas elas seja a que mais se aproxima de preceitos e valores que nós também concordamos, e por essa razão talvez haja tanta dificuldade de reconhecer, muito obrigado, minha irmã, de reconhecer este segmento como uma seita. Durante alguns anos, algumas denominações evangélicas, até denominações históricas como a Presbiteriana do Brasil, ainda reconheciam a congregação como uma igreja evangélica. Mas de alguns anos para cá, praticamente todas as denominações evangélicas já entraram em comum acordo de que a congregação se trata, sim, de uma seita, devido a alguns pontos principais que se afastam do cerne do evangelho e que enquadrariam esse grupo como uma seita. E nós vamos falar disso
daqui a pouco. Mas antes nós vamos fazer a leitura do texto base dos nossos estudos sobre seitas e heresias, que está em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Esse texto é um texto muito interessante, né? Porque a orientação que o apóstolo Paulo dá aqui à igreja vai justamente na contramão daquilo que a maioria das seitas pregam ou ensinam. A maioria delas sempre vai se reportar a uma nova interpretação da Bíblia Sagrada ou uma nova visão a respeito de quem é Deus e do que Ele pede a respeito de que façamos para Ele. Em vias de regra, todas elas apontam para experiências sobrenaturais, experiências extraordinárias, experiências que muitas vezes não encontram uma base sólida, um respaldo na própria palavra de Deus, mas que fogem da revelação bíblica final e perfeita, que é a Escritura Sagrada, apontando para aparições de anjos, né, espíritos que se revelam, ou até mesmo profecias que são dirigidas a profetas, apóstolos e líderes religiosos, por sua vez. A congregação cristã no Brasil não foge à regra. Ela, na sua formação, na sua fundação, né, a sua origem, remonta os tempos antigos, em que a semente do pentecostalismo foi lançada nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre a história, um pouco da liturgia e da organização da congregação, também conhecida como a Igreja do Véu, né, por muitos. Vamos falar um pouco de algumas características particulares em que elas têm e as suas doutrinas básicas. O templo, sede da congregação cristã no Brasil, ela está situada no Brás, em São Paulo. Um templo amplo, com capacidade para 4.000 pessoas. E nas reuniões, as mulheres sentam-se sempre de um lado, os homens sentam-se do outro, e as mulheres precisam necessariamente nas reuniões estar portando sobre a cabeça o uso do véu. A congregação cristã no Brasil ela foi iniciada por um missionário de origem italiana, chamada Luiz Francescon. Esse Luiz Francescon, ele havia se convertido no presbiterianismo, lá nos Estados Unidos. Eram de origem presbiteriana. No entanto, depois de um período em que ele fazia parte da igreja presbiteriana, ele diz ter tido experiências sobrenaturais com o batismo do Espírito Santo. E depois dessa experiência, ele passou então a falar em línguas. Por conta disso, ele decidiu então se desvincular do presbiterianismo, e naquela época em que ele havia se convertido, surgiu um movimento que ficou muito conhecido como o avivamento da Rua Azusa, lá em Chicago, nos Estados Unidos, e ali foi a semente do pentecostalismo. A partir
movimento na Rua Azusa, surgiram várias denominações, inclusive a Assembleia de Deus e outras denominações pentecostais, que vieram a partir desse movimento. E Luiz Franciscon, ele fez parte, assistiu a alguns cultos ali na Rua Azusa, e a história revela que, isso está registrado na história, de que primeiramente a sua esposa foi batizada pelo Espírito Santo e falou em línguas, e depois, mais tarde, o próprio Luiz Franciscon, ou Franciscon, também teve essa experiência. Quando ele, então, teve essa experiência, ele passou, então, a se dedicar a um trabalho evangelístico, pregando a palavra de Deus e as doutrinas das quais agora ele havia abraçado, desse movimento pentecostal. Com o passar do tempo em que Luiz Franciscon, ou Franciscon, ele estava pregando o evangelho em muitos lugares, especialmente em comunidades italianas, dos quais ele se identificava, com o passar do tempo, o grupo foi crescendo e encorpando, recebendo mais e mais adeptos que se convertiam à sua pregação. À medida que o tempo ia passando, o próprio movimento de Franciscon começou a se afastar daquilo que era o pentecostalismo, de maneira que passou a criar uma distinção básica entre os pentecostais que haviam surgido lá na Rua Azusa com o movimento que Franciscon havia iniciado. Ele passou então a viajar em diversas cidades, dirigindo campanhas por todos os lugares, pregava a palavra de Deus, anunciando a sua doutrina, e muitos seguidores começaram então a acompanhá-lo. De maneira que ele começou a adotar uma forma de estabelecer e consolidar pequenas comunidades e construir alguns edifícios que receberam o nome de casa de oração. Esse é o termo que eles dão para o templo, em que hoje todos nós conhecemos, e sempre quando vamos a algum lugar, muito facilmente identificamos ser pela arquitetura muito similar, Sempre quando a gente vê uma congregação, um templo, são muito parecidos, eles, sempre pintados da mesma cor, uma arquitetura muito parecida. O nome que eles dão para o templo é casa de oração. É esse o termo desde a época de Franciscon. Todos tinham uma grande consideração e respeito por ele, tinham uma vida íntegra, principalmente com todos aqueles que eram da mesma origem que ele, a origem italiana. Por divina revelação, ele decide então integrar uma equipe que iria viajar até Buenos Aires, capital da Argentina. E ele leva consigo alguns amigos, entre eles Guilhermo Lombardi e Lúcia Mena. Ali eles abriram uma casa de oração, lançando a semente do pentecostalismo argentino. Em seguida, eles rumaram para São Paulo, em torno de 1910, onde eles evangelizaram principalmente os imigrantes italianos em São Paulo. De lá, Franciscon seguiu para o norte do Paraná, e apesar das perseguições imprimidas pelo próprio catolicismo romano na sua época, ele deixou funcionando um núcleo de fé ali na região no norte do Paraná, que mais tarde veio a crescer e se multiplicar. Na realidade, ele fundou a congregação cristã no Brasil em Santo Antônio de Platina, batizando 20 pessoas. Um ponto interessante falando aqui a respeito do batismo, que era, além da questão do movimento pentecostal ter influenciado fortemente Franciscon e feito com que ele saísse do presbiterianismo, um dos pontos também centrais que fez com que ele tomasse essa decisão de se desvincular do presbiterianismo foi a questão do batismo. Porque, segundo ele, havia recebido uma revelação de que o verdadeiro batismo era por imersão. E essa revelação, ela aconteceu, segundo Franciscon, ele ouviu audivelmente a voz de Deus, ele escutou de maneira audível a voz de Deus. E Deus disse para ele que o batismo que ele havia recebido na presbiteriana não era um batismo correto, que ele precisava se batizar novamente. Algo que nós vamos perceber ao longo do nosso estudo hoje, e que se torna uma marca, um distintivo da congregação, é as revelações. As revelações são muito fortes e se tornam um fio condutor na vida, na jornada de fé de cada integrante, cada membro da congregação. Eles não vão se pautar em mais nada a não ser nas revelações que eles recebem ou que os anciãos recebem.
né, para transmitir a eles. No Brás, que é a sede nacional, né, a congregação nasce ali a partir de um grande cisma. E ali, a discussão que surgiu, né, entre presbiterianos e membros do grupo de Franciscon foi a questão envolvendo o batismo no Espírito Santo. Essa congregação ela é organizada segundo os moldes da Igreja dos Estados Unidos. Eles, inclusive, chamam de congregação cristã lá nos Estados Unidos, e no Brasil ela já teve alguns nomes, como Assembleia Cristã, depois recebe Congregação Cristã do Brasil, e em 1980, se não me falha aqui a memória, eles modificaram através de uma reunião dos anciãos para Congregação Cristã no Brasil. O próprio Franciscon, embora ele seja o fundador, o pai da Congregação Cristã no Brasil, ele nunca morou no Brasil. Ele sempre viajava, ele ia e voltava várias vezes para acompanhar, supervisionar o crescimento da obra aqui. São radicais nos seus métodos de expansão e não são dados a um evangelismo, no sentido de você abordar pessoas do catolicismo romano, de pregar o evangelho a elas, né, e trazê-las para conhecer a verdade, discipulando essas pessoas. Não, eles são muito mais adeptos de um proselitismo ostensivo. Então a ideia do membro da congregação é realmente visar ou focar naquelas pessoas que já pertencem a alguma outra igreja evangélica, alguma igreja protestante, abordando essas pessoas e tentando trazê-las para a congregação. É o famoso jargão que a gente usa, que é pescar no aquário do outro, né? Então eles são adeptos de um proselitismo ostensivo. Eles não fazem nenhum tipo de evangelização em praça pública, obras missionárias, né, bater de porta em porta, distribuir folhetos. Eles não fazem esse tipo de evangelismo. São muito mais interessados em abordar diretamente pessoas que já pertencem a algum grupo evangélico. Então, eles não aceitam nenhum tipo de programa de rádio, pregação ao ar livre, não possuem nenhuma ética legalista, não pregam sobre a obrigação do dízimo. E é interessante, queridos, que muitas das coisas que nós vamos aqui mencionar, né, eu já tenho mencionado e mais algumas outras que eu ainda vou mencionar, essas coisas eu estou falando aqui que são marcas que vêm desde a origem até por volta do ano 2020, quando veio a pandemia. Quando a pandemia veio, muitas coisas aqui que eu estarei mencionando, que já tenho mencionado, elas modificaram. Pelo menos uma vez por ano, nos últimos 3 anos, anualmente, tem acontecido uma reunião dos anciãos do Brasil, né, de nível nacional, onde eles se reúnem para debater e discutir algumas mudanças importantes dentro da própria congregação. Então, muitas delas dos quais pertencem ao estatuto da congregação e que são defendidas desde a origem, desde Franciscon lá atrás, algumas coisas têm sido mais abrandadas pela própria questão da aceitação, né, da congregação perante a população, perante a sociedade. Né, e vocês vão perceber logo algumas mudanças que isso tem acontecido. Algo que é bastante marcante na liturgia, no culto da congregação, é a música. Talvez vocês já tenham conhecido alguém ou pessoas que fazem parte, como que eles realmente valorizam a música clássica, né? Inclusive, não somente aqueles que têm uma responsabilidade de conduzir os períodos de cânticos, né? Mas os crentes, de modo geral, que pertencem à igreja, eles são incentivados a se tocarem algum instrumento e tiverem um instrumento em casa, venham para a igreja com o seu próprio instrumento e eles assentadinhos nos seus lugares, eles mesmos tocam seus instrumentos para acompanhar, né, a música que está sendo tocada, né. Eles possuem o seu livro de cânticos próprio, cujas primeiras edições foram publicadas em italiano. A terceira foi publicada parte em italiano e parte em português, para somente em 1943 eles terem um cântico todo em português. E eles possuem um amplo programa de ajuda social. Talvez esse seja uma das grandes marcas, um dos grandes distintivos da congregação,
e talvez uma das maiores estratégias deles para praticar o proselitismo. É a atuar diretamente com a assistência social. Porque através disso, eles vão conseguir preencher uma lacuna em que talvez muitas das nossas igrejas não conseguem preencher. E assim, através dessa situação de vulnerabilidade em que muitas famílias, no aspecto material, social, estão enfrentando, eles vão conseguir cativar e poder, então, atrair para a sua igreja. Quanto à sua organização, ao que parece, é uma única igreja que possui anciãos, né? Inclusive o termo no plural que eles gostam muito de utilizar, e que eu percebi isso no site deles, é anciães, né? Eles não usam muito anciãos, mas anciães, né? Pelo que eu pesquisei, as duas formas no plural são admissíveis. Mas eles não aceitam essa nomenclatura pastores, né? Eles não reconhecem essa nomenclatura, esse título, pastor. Para eles, só existe apenas a figura do ancião. E em lugares de presbíteros e diáconos, eles denominam cooperadores. A Congregação Cristã no Brasil, ela não consta de jornais de propaganda doutrinária, nem literatura religiosa. Nunca foram adeptos de nenhum tipo de material que promovesse alguma espécie de conhecimento. Há uma frase que, inclusive, dentro do seu próprio ensino, se resume da seguinte forma: outras luzes não precisamos e nem queremos. O tempo muda sempre, porém a palavra de Deus é imutável. Mudam os homens, porém o Senhor é o mesmo, eterno e fiel. Então, além do estatuto impresso, tudo é preservado por meio da transmissão oral. Por isso é muito difícil, às vezes, você fazer um estudo sobre Congregação Cristã no Brasil, porque há pouco material a respeito disso. Da pandemia para cá, houve uma pequena mudança, porque a própria pandemia exigiu que houvesse, de certa forma, forçou para que segmentos religiosos como a congregação tivessem de se readequar. Então, hoje, atualmente, eles não têm nenhuma rede social, não existe nenhuma rede social, eles não mexem com rede social, existe apenas um site. Se você pesquisar na internet sites de igrejas batistas, você vai encontrar uma porção de sites de igrejas batistas, né? Mas a Congregação Cristã, ela só tem um site apenas. Um site da congregação, que é o site oficial, que é de nível nacional. Então, se você quiser saber qualquer coisa sobre a congregação, você só vai encontrar esse site na internet, mais nenhum, né? Então, e é através desse site, inclusive, que eles fazem algumas transmissões dos cultos deles, essas alterações por conta da própria pandemia, que exigiu deles essa mudança, né? Até então, tudo era feito de maneira oral. Eles não mantêm nenhum tipo de seminário teológico, não existe isso, né? Não existem escolas dominicais. O culto deles são divididos em cultos de adultos, que geralmente são no sábado e no domingo, e culto de jovens e dos menores, que se realiza nos domingos pela manhã. A congregação basicamente tem uma organização muito simples. A escolha dos anciãos e dos crentes que dirigem os cultos na casa de oração é feita sempre de maneira colegiada, dependendo da iluminação do Espírito Santo. Então, não há uma liturgia pré-programada ou planejada. Geralmente é tudo decidido de última hora, no momento. As pessoas chegam, se reúnem lá no salão de culto, né, no templo deles, na casa de oração, e tudo depende da iluminação do Espírito Santo, da revelação ali, né? E a pessoa, sentindo a iluminação do Espírito Santo, a revelação ali na hora, ela é designada para a condução do culto. Sim. De quem vai dirigir na hora? A congregação, ela sempre vai por esse caminho de revelação do momento. Não há nenhuma liturgia, não há uma pregação, uma preparação. Geralmente, quem está à frente para conduzir, e recebeu a revelação, a iluminação, e designado por todos ali para ser aquele que vai conduzir de última hora, né? Ele toma a frente e não tem muito conteúdo para se transmitir na hora. Basicamente, o que se dá a ele é a oportunidade de testemunho. E ali as pessoas começam a despejar um monte de testemunhos, de coisas
de experiências que eles vão tendo no seu dia a dia e que eles interpretam sendo uma condução, uma revelação de Deus sobre as suas vidas. Então é sempre assim, a base do testemunho. Não há pregação bíblica, não há uma instrução orientada pela palavra de Deus. E nós vamos explicar o porquê disso, já já. Vocês vão entender o porquê. Esses são aclamados pelas vozes de maior número, né, falando aqui a respeito da condução da liturgia. A escolha é considerada como sendo feita dentro da iluminação do Espírito Santo. Essa mesma iluminação, ela é sentida nas pregações e orações nos cultos. Lá, mulher não prega, quem prega é alguém que se levanta na hora que lhe é permitido. Na oração comum, em murmúrio, né, alguém se destaca como orador do grupo e aceita para orar naquela ocasião. A porta do templo estabelece para eles a separação entre o profano e o sagrado. Então, é como se você imaginasse assim, a porta do templo é ali, e eles fazem uma separação em que aqui dentro é o sagrado, lá fora é o profano. Então, há para eles essa separação, né, que a porta do templo delimita essa separação entre o profano e o sagrado. As pessoas somente se cumprimentam fora da porta do templo, nunca dentro. As mulheres cumprimentam entre si e os homens entre si com o ósculo santo. Você sabe o que é o ósculo santo? O beijo, através de um beijo no rosto, tá, gente? Então eles se cumprimentam através de um beijo no rosto, né? Os homens, uns com os outros. O homem, quando vai cumprimentar a mulher, é de longe, né? Dá aquele tchauzinho para a irmã lá, né? E nunca vai lá, cumprimenta, pega na mão dela, não. É sempre assim, de longe, né? Alguns aspectos da congregação cristã fazem parte de uma herança que eles receberam e que foi transmitida por meio de Franciscon, que estivera na Itália. E ele teve contato com uma cultura valdense, né? A partir de 1966, começa a se organizar alguns relatórios anuais, onde eles precisam, de certa forma, fazer um levantamento de como anda o crescimento e a expansão da congregação cristã no Brasil. E a partir então de 1966, eles começam a fazer os levantamentos de quantos batismos foram realizados, quantas casas de oração foram construídas, e a maioria delas em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Existe congregação cristã no Brasil todo, mas este eixo sudeste, ele tem em maior quantidade. Até 1986, eram 1.015.619. Casas de oração, até 1986, 7.559. Esses números, naturalmente, se tratando hoje de 2024, nós estamos falando de um número muito maior do que esse, né? Mas é porque aqui nós temos um relatório que foi levantado, que havia, de certa forma, mostrado, feito uma apresentação de um número expressivo do crescimento deles. Em 1950, ela começou a crescer, se expandir, se estender do sudeste para o centro-oeste. Em 1960 foi para o nordeste e para o norte. E as raízes da congregação cristã no Brasil foram lançadas pelos italianos. Sua expansão deve-se aos brasileiros convertidos. Então, algumas características particulares da congregação cristã no Brasil. Então vamos lá. Primeira, a Santa Ceia, assim denominada por eles, é anual, uma vez por ano. E até o ano 2020, o ano da pandemia, era feito de cálice único. Então, dá para imaginar uma taça desse tamanho, né? E era passada de mão em mão, cada um dava aquele golinho, né? A pessoa responsável, o cooperador que passava segurando a taça, né? Vinha com aquele paninho limpando ali as beiras, né? E passando para o próximo. Aí o próximo vinha, dava um golinho, ia de mão em mão, né? Isso foi até o ano 2020, quando a pandemia veio.
E aí, graças, né, às regras sanitárias, né, da pandemia, as normas sanitárias, eles tiveram então de modificar para o cálice individual, né, para que cada um tivesse o seu próprio cálice, né. E é interessante, né, porque em 2020, o que fez eles mudarem do cálice único para o cálice individual foi uma revelação que eles tiveram. Bom que a revelação chegou na hora certa, né? Chegou na época da pandemia, né? Então, uma revelação que eles tiveram que eles deveriam substituir o cálice único por o cálice individual, né? Então, eu particularmente não sei, não sei. Pode ser que seja, porque não existe nenhuma regra contra bebida alcoólica, né? Então lá não existe nenhuma pregação contra, não há nenhum tipo de incentivo à pessoa não beber. Então lá há uma certa liberalidade nesse sentido aí, né? Eles possuem apenas 2 publicações, uma chamada Reuniões e Ensinamentos, de 1948, Pontos de Doutrina da Fé, que foi dada aos santos, e geralmente ela fica no final dos inários, como anexo dos inários. Não fazem coleta publicamente, pregam contra o dízimo, inclusive, né? Eles somente oram de joelhos, não oram sentado e nem em pé, só de joelhos. Proíbem que os seus membros visitem qualquer outra igreja, inclusive está no estatuto, embora nas últimas reuniões dos anciãos de nível nacional houve de certa forma, eles abrandaram de certa forma essa orientação, e eu vou explicar a forma como que eles abrandaram, mas qualquer pessoa, qualquer membro da congregação que for pego visitando uma outra igreja, uma igreja evangélica, né, ele será disciplinado por meio de uma advertência, de uma exortação, por meio do ancião. Se ele não parar com esse comportamento de ficar visitando a igreja evangélica, ele pode ser impedido de estar em comunhão na congregação. Sim. Pode ser. E é da congregação. Olha só. Então ele é impedido, né? Ele é desligado. Aí agora, em 2022, 23, teve uma reunião em que eles fizeram uma alteração. Como é que foi a alteração? Eles disseram assim, eu vou resumir de maneira bem assim, para ficar bem claro como é que foi a alteração que eles fizeram. A partir de agora, não é que as pessoas da nossa congregação vão ficar impedidas de visitar uma outra igreja, não. Desde que a outra igreja para a qual ele vai visitar concorde com a nossa doutrina, está tudo bem deles visitarem. Entendeu? Então essa foi a alteração que eles fizeram, basicamente, né? Eles saíram de impedir as pessoas de visitarem para outra igreja, para dizer assim, vocês vão, a partir de agora, poder visitar, desde que a igreja que você vai visitar concorde com a nossa doutrina. Então, basicamente é isso. 6 por meia dúzia, né? Então, basicamente, foi isso que eles fizeram, né? Casamento não podem ser feitos em templos, não podem ser realizados nos templos. Eles alegam que a sua igreja é o caminho. E aqui esteja o ponto em que eles talvez se afastem de serem caracterizados como igreja evangélica, né? Uma igreja séria, que é o exclusivismo, né? O exclusivismo. A partir do momento que você diz que se você se tornar membro da igreja X, Y, Z, você será salvo, e que se você não fizer parte desta igreja, você não vai para o céu, você se torna, automaticamente, você se classifica, se caracteriza como uma seita, né? Porque algo que precisa ficar claro, nós batistas, por exemplo, nós cremos que a salvação, que o céu é algo maior do que a nossa denominação. Não é algo de exclusividade dos batistas. Então, embora nós creiamos em pontos centrais, como a fé em Jesus Cristo, como caminho para a salvação, existem outras igrejas de outras denominações que professam também essa fé. Agora, a partir do momento que nós vamos dizer assim, você, para ser salvo, precisa se batizar e se tornar membro da minha igreja, aí você está fechando
a porta e colocando-se como o caminho para a salvação, né? Então é essa a doutrina em que eles defendem. Como eu disse, a partir de 2022, para que pudesse haver uma melhor aceitação, né, para a sociedade, para a população de modo geral, houveram algumas mudanças. Nesse aspecto aqui, nesse sentido, né, de exclusivismo, houve uma ligeira alteração, mas nada que revogue o preceito, né, de que somente aqueles que foram batizados na Congregação Cristã no Brasil que são verdadeiramente salvos, né? A Bíblia para eles não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Qual que é a diferença de eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela contém a palavra de Deus? Se eu digo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém, eu estou admitindo a possibilidade de haver algum erro ou equívoco nela. Ou seja, ela não é toda a palavra de Deus. Ela contém porções dentro dela que seria a palavra de Deus. Então seria a palavra de Deus dentro de um livro onde se cogita a possibilidade de haver erros. Ainda que não se afirme isso categoricamente, né? Ainda que não se afirme isso categoricamente, admitindo que a Bíblia tenha erros ou equívocos, o fato de eu tratar a Bíblia como contém a palavra e não como é a palavra de Deus, isso faz naturalmente que isso seja reconhecido, né? Inclusive, esse é um outro ponto que diz respeito à Bíblia. A Congregação Cristã no Brasil diz que a Bíblia ela não pode ser estudada. A Bíblia não pode ser estudada. E eles se baseiam naquele texto em que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja só. Então eles defendem que a Bíblia não pode ser lida, não pode ser estudada, não pode ser interpretada. A única interpretação da Bíblia em que é aceita por eles é aquela que os seus anciãos fazem com base na revelação. Essa é a única aceitação que eles fazem em relação à Bíblia. Então, e é interessante porque há um ponto, inclusive no estatuto, que diz que qualquer revelação trazida pelo ancião como interpretação do texto, eu quero explicar aqui para que fique bem claro, né? Eles não encorajam os crentes, membros da congregação, a lerem e estudarem a Bíblia, mas a se sujeitarem à interpretação que os seus anciãos dão com base na revelação que tiveram, ok? Eu acho que assim ficou mais claro, né? E é interessante que há um ponto no estatuto que diz que nenhum membro da congregação pode ousar questionar a interpretação que esse ancião dá, que recebeu por parte de experiência, de revelação da parte de Deus. Porque questionar um ancião seria questionar o próprio Deus. Ok? Então, a autoridade que o ancião possui e a iluminação que ele tem na revelação provém de Deus, do Espírito Santo. Então, os crentes de modo geral não leem a Bíblia, não estudam e tendem a acatar aquilo que o seu ancião está transmitindo a eles como uma interpretação proveniente da iluminação que ele teve do Espírito Santo, certo? Isso é algo muito perigoso, né? Porque, primeiro, crente que não lê a Bíblia está desobedecendo a própria Bíblia, que manda a gente ler e estudar. Basicamente a mesma, sim, a mesma. Não há alterações como, por exemplo, Testemunho de Jeová, não. Basicamente a mesma Bíblia. Então, eles não leem a Bíblia, isso já é uma falha, né? E a questão também de a sujeição, eu vou usar essa expressão porque é uma expressão comum, né? Aquela sujeição burra, sabe? De ter de acatar a uma autoridade que pressupõe uma revelação divina naquilo que ele está dizendo, e não pode ser questionada, porque se questionar a ele é questionar o próprio Deus. Então isso abre um precedente enorme para líderes inescrupulosos. Qualquer líder inescrupuloso que quiser simplesmente tomar a frente e dizer, olha, eu recebi uma revelação de Deus aqui, que o meu primo,
ele precisa se tornar o ancião e liderar tal igreja. Ou que a partir de hoje você precisa parar o que você está fazendo, largar a pessoa que você está e casar com o meu primo aqui que está solteiro. Então, qualquer orientação, revelação, direcionamento que for dado, as pessoas precisam simplesmente baixar a cabeça e aceitar e não questionar. E elas não têm nem condições de fazer isso porque não leem a Bíblia, não podem estudar a Bíblia em relação a isso. Ok? Então, é nesse caminho que é conduzido, né? Então eles valorizam acima de tudo a revelação de cada momento do culto trazida pelo ancião. Também proíbem que seus membros se casem com pessoas de outras igrejas. Então há uma endogamia, por assim dizer, né? Mas não da igreja local, mas da congregação, né? Então quem é da congregação só pode casar com quem é da congregação, né? Por exemplo, aqui um batista poderia casar com um assembleiano, um presbiteriano, um metodista, mas lá não. Lá a congregação é só com quem é da congregação, né? Então há é como se eu, por exemplo, determinasse aqui, por revelação divina, que você é batista e só pode casar com quem é batista, né? Então, assim, há um fechamento nesse sentido, né, no que diz respeito aos casamentos. É uma forma até, de certa maneira, de blindar, né, e perpetuar as doutrinas por gerações, onde você faz com que só quem é da congregação case com quem é da congregação, né. Outro ponto importante, uma característica importante, particular deles aqui, é que eles não aceitam, já mencionei aqui o ministério pastoral, somente admitem a liderança do ancião e os seus cooperadores. O pecado contra o Espírito Santo para eles é o adultério. Então, para eles, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, né, é o adultério. Eles não pregam fora da igreja. E para eles, fotografia é considerada idolatria. Então nenhum deles possui fotografia, né, não guarda imagem, quadros, fotos, em qualquer lugar, eles não guardam, porque para eles fotografia é idolatria. Doutrinas básicas. O batismo, que eles praticam o batismo por imersão, no entanto, ele é um batismo feito, pasmem, feito em nome de uma quaternidade. Eles batizam em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles batizam assim. Batizam em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sim, eles defendem que a salvação é... Os pontos que... não são poucos os pontos em que nós concordamos com ele. Talvez se você pegasse assim uma lista de princípios e doutrinas deles, você vai encontrar vários pontos doutrinários dos quais nós assinamos embaixo. Talvez essa seja a grande dificuldade de muitos de entender a congregação como uma seita. Mas existem alguns pontos vitais dentro da doutrina, do escopo doutrinário deles, que fazem com que eles se afastem dos pontos centrais do evangelho e classificando assim como seita, né? Eles não encorajam, como eu falei, não incentivam a abstinência do álcool. Então você vai encontrar sempre na congregação pessoas que fazem uso da bebida alcoólica sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, né? Não pagam dízimo, somente tratam internamente com ofertas, né? Ofertas destinadas especialmente para obras de caridade, obras sociais, ou para envolver o trabalho, se tiver uma construção, né, uma mobilização, né, um mutirão, eles vão se envolver, vão fazer doações, mas o dízimo eles não entendem como algo bíblico. Não, todos eles trabalham. Todos eles trabalham. Você vai encontrar muitos, inclusive empresários, pessoas bem-sucedidas, né, microempreendedores. E é interessante você falar isso, porque até uma maneira de se atuar de maneira mais efetiva na obra social é através desse vínculo que existe entre eles, de um ajudar o outro. Há muita reciprocidade dentro da comunidade. Então, ou seja, se tem algum membro da congregação que está passando por alguma dificuldade, naturalmente todo o corpo vai se mobilizar com seus recursos
para poder levantar aquela pessoa, não permitir que aquela pessoa venha a sofrer algum tipo de dano, prejuízo nesse sentido, sabe? Então, e aí para isso você vai precisar ter muitas pessoas assim realmente bem-sucedidas, pessoas trabalhadoras, pessoas que vão de maneira muito desprendida dos seus recursos materiais para poder generosamente ajudar aquelas pessoas. Mas é claro que existe toda uma filosofia por trás disso, né? Não é nada feito assim que é uma coisa você fazer uma ajuda social sem esperar nada em troca, ou fazer isso de maneira livre, voluntária, né? Apenas pelo bem em si que está fazendo, né? Outra coisa é você olhar para isso como uma filosofia religiosa, como algo que faz parte do seu escopo ali religioso, né? Então é o proselitismo, né? Exatamente. Sim. Sim. É, é quase uma propaganda, né? Que é feito, né? É quase uma propaganda para falar assim, ó, vem para minha igreja que você vai passar por isso aí também. A questão do ósculo santo, que é praticado pelos homens, quando eu falei aqui do beijo santo, né? Isso aqui é tão sério que eles, inclusive, tratam as outras igrejas como igrejas que tenham se afastado do evangelho por não praticarem essa doutrina. Entendeu? Então, qualquer igreja que não pratique o ósculo santo é uma igreja que se afastou do evangelho, né? Então, eles levam muito a sério a questão do ósculo santo. As mulheres devem usar o véu durante o culto, e inclusive dentro do seu próprio estatuto vai dizer que nenhuma mulher será capaz de sentir a presença de Deus sem o seu véu, né? Eles vão utilizar naturalmente o texto de 1 Coríntios, né, onde Paulo fala a respeito do véu, e aí a doutrina da congregação diz que a mulher precisa andar sempre com o seu véu, precisa estar com o véu na cabeceira da cama, o véu na sua bolsa, aonde ela for, ela tem que estar com o véu. Qualquer necessidade urgente que ela precisar orar, ela precisa estar com o véu na hora para orar, porque sem o véu ela não vai poder sentir a presença de Deus, né? Não vai poder falar com o Senhor. Inclusive existem alguns relatos, tá? Isso já agora não está no site nem no corpo doutrinário deles, mas existem relatos de ex-CCBs em que dizem que há contextos aí de congregação cristã no Brasil em que tratam o véu como algo portador de um certo poder, sabe? De pessoas que relatam terem recebido algum tipo de bênção espiritual ou cura quando tocou no véu, né? Algumas mulheres que já fizeram chá do véu e beberam o chá para poder ficar curadas, sabe? Então são coisas assim desse tipo, sabe? Estou falando sério, viu? Não estou brincando, não é piada não, estou falando sério. Há relatos de que pessoas fazem isso, né? Então há muito valor sobre isso, né? E a prática do proselitismo, né, que é a marca, né, da congregação. Não há evangelismo, não há pregação do evangelho, não há conversões, há somente interesse em buscar pessoas que já pertençam a algum segmento, a algum grupo religioso. Eu sei que os testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversários, Natal, Páscoa, essas festas eles não comemoram. Sobre a congregação, eu não sei te dizer. Sim, sim, sim. Há muitas restrições, né, em questão, são características bem marcantes assim e comuns a muitos movimentos pentecostais. A questão de não assistir televisão, de não comemorar certas festividades, né, não fazer uso de piscina, de clube, de roupa de banho, né, essas coisas assim. Lá na congregação, por exemplo, o homem não pode usar bermuda, é só calça. Ele tem que andar de calça o tempo todo, não pode botar um short, uma bermuda, nem nada. E as mulheres precisam usar saia, não podem usar calça, né? Então, alguns desses usos e costumes em que eles possuem,
né? São pontos em comum que existem, inclusive, em outros ambientes pentecostais, né? Sim, sim, sim. Não é parente de Leandro, não. É Davi Miranda. Sim. Uhum. Foi. Sim, sim. É, é, é. Ele é de Deus e amor. A família do é o Davi Miranda, é Deus e amor. Ele tem, é, 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 sim. É só anciãos. É. Não, não, não. Eles não têm esse tipo de, vamos dizer assim, uma cultura, né, de destaque, até porque como eles nunca fizeram uso de rádio, televisão, para uso de como mecanismo, né, de pregação, então naturalmente você não vai conhecer nenhum expoente da congregação, né, um pregador. E não há pregação também, né, há testemunho, revelação, né. Então essa marca, essa característica que eles têm de não usar o rádio, de não usar a televisão, não usar a internet, não usar a rede social, não pregar fora da igreja, e as pregações só à base da revelação e do testemunho, isso aí já faz com que nós não tenhamos nenhum tipo de conhecimento sobre algum líder tão importante. Talvez internamente eles conheçam os seus próprios líderes, saibam quem são os anciãos que se destacam lá, né? Mas não, quem está lá também pode receber. Sim. É. Só que aí o que acontece? Por exemplo, essa questão da revelação, né? Ela não é algo somente dos anciãos. Qualquer crente, membro lá, pode levantar e falar: ó, eu tenho uma revelação de Deus aqui, eu gostaria de ter a oportunidade de falar, né? Só que assim é interessante porque eles gozam dessa liberdade do Espírito Santo de trazer a revelação para as pessoas e as pessoas terem essa liberdade de levantar, ir lá na frente e falar o que Deus falou com elas. Só que, detalhe importante, no próprio Estatuto da Congregação Cristã do Brasil fala que o ancião tem autoridade para inclusive caçar a voz dessa pessoa e impedir que ela fale, né? Porque então assim, não é uma liberdade toda liberdade, né? Não é uma liberdade tão livre assim, né? A pessoa pode receber uma, porque qualquer pessoa pode levantar lá e falar: Deus me falou aqui, e aí ele vai lá na frente falar alguma coisa, e aí o ancião ele tem autoridade. Se ele estiver falando alguma coisa que cause algum constrangimento, alguma coisa ali, alguém, ele tem autoridade para chegar e caçar a revelação que Deus trouxe para aquela pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar. Mas isso é muito sério, né? Paulo ele disse aos Gálatas: ainda que um anjo apareça na sua frente falando qualquer coisa diferente daquilo que vos tenho pregado, e Paulo pregava o quê? A palavra de Deus. A mesma palavra que eles negam as pessoas estudarem e dizem que ninguém pode estudar a Bíblia, né? Então, como vão conhecer a verdade se não ler, se não estudar? Se essa palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz do nosso caminho, né? E nós precisamos dessa palavra para sermos guiados em meio às trevas, né? Há muitas pessoas que vivem em trevas. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que existam pessoas que às vezes procuram esses ambientes de uma forma sincera, né? Muitas pessoas talvez estejam procurando Deus nesses lugares, né? Não vão encontrar, né? Vão encontrar uma visão deturpada de Deus, né? A nossa oração é para que Deus possa ter misericórdia, compaixão dessas vidas, né? E conduzi-las ao caminho da luz, da compreensão das Escrituras, né? Para que elas entendam e compreendam a verdade e se entreguem à graça do Senhor, né? Uma graça que é pregada, que é
confirmada, que é ensinada por eles. Eles creem que a salvação vem por meio da graça em Deus, mas é preciso ensinar, mostrar a fonte de toda essa graça, né? De onde veio essa graça, como nós conhecemos ela, como nós nos relacionamos com ela, se não for por meio das Escrituras, né? Então vamos orar para que Deus tenha compaixão, né, das nossas vidas. Então vamos orar. Vou pedir, Sineide, esteja fazendo essa oração.